Muito boa tarde. Olha aqui, está no ar Entre Família. Ué, não é o Cris, Eu não. entrei no estúdio errado, será? Foi isso que Gente, é uma aconteceu? Isso aqui, eu vou contar uma história pra você. Eu vim aqui entrevistar a Carol, é isso? Não, não, não. Estamos aqui juntos pra apresentar aqui o Entre Família. O Cris tá bem, viu? Você fica Tá tudo bem tranquilo. com o Não, Cris. Tá tudo certo, viu? A gente só quis experimentar coisas assim diferentes, fazer brincadeira. Pois é, Cris tá numa outra gravação, vamos Verdade. dizer a verdade. É, aqui. E aí vim aqui com essa missão de substituir Cris Magalhães. Não existe condição, tá? Não tô substituindo ninguém. Vim aqui participar do programa. Aqui ficar junto, É mais fácil pra minha autoestima, entendeu? Exatamente, olha, mas ainda bem que a gente tem aqui você com a gente, isso mesmo. Obrigado por dar um espacinho aí pra gente no seu sofá. Você tá de quarentena em casa? Tem mais o que fazer, é isso? Então até às 4 nós vamos estar aqui juntos para falar de um assunto muito importante. Hoje vamos falar sobre adultização precoce. Nome difícil, né? Adultização Nossa. precoce. Explique em miúdos. Olha, nada mais é do que, sabe aquela criancinha que você fala assim, ai, que bonitinho, parece um adulto, né? Ai, que jeito que ela dança, olha o que ela faz ali. E isso é uma coisa que não é novidade, né? Se você lembrar lá, década de 90, você sabe do que eu tô falando. Isso. A criançada dançando música, que eles nem sabiam o que significava, mas era uma criança dançando uma letra ali muito complicada de música. Complicada, viu? Imagine hoje, tá difícil, né? Mas aí a gente tem mudado, assim, quem sabe a letra da música, quem sabe a mídia, né, que tá influenciando seus filhos, mas o conceito é o mesmo, adultização precoce. Agora, qual é o impacto disso na vida adulta, né? Como esse adulto vai se formar? Agora, e essa mãe que tá aí assistindo a gente, que tá com essa criança que tem um pouco de dificuldade e tal, essa situação, como é que ela faz para lidar? Não toma aqui sozinho, não, né? A boa notícia é que, como o Cris e a Carol sempre dizem, hoje é dia de consulta grátis. Terapia, obrigada. Estamos aqui ao vivo, então é só você mandar a sua pergunta, porque nós temos uma especialista aqui, né, Carol? E além disso, Entre Família também é informação. Nós estamos aqui ao vivo, vamos falar também sobre o coronavírus. Temos aqui uma brasileira que está em Londres e no Rio de Janeiro, que há pouco foi confirmada 2 mortes. Vamos falar um pouco sobre isso também com uma pessoa que está lá. Bom, agora você já sabe que esse programa está recheado de informações, você não pode sair daí. Ô, mania de pegar nesse controle quando chega o intervalo, hein? Então nós vamos para um breve intervalo, Wagner, rapidinho, né? Solta o controle, porque rapidinho a gente volta já. Estamos de volta, eu falei que era rapidinho. Chama sua mãe, menino, já não foi pra lá lavar louça? Para com isso, meu. Senta aqui. Traz ela de volta. Relaxa, fica aí, porque agora é hora de você enxugar essa mão aí e participar com a gente através do WhatsApp, viu? E tem pergunta hoje. Tem pergunta, é a história da consulta grátis, viu? Então Gostamos. Então a pergunta hoje é o seguinte, a gente está falando sobre adultização precoce. Você sabe o que fazer com o seu filho, com a criança que está próxima de você? Se você tem dúvida, quer tirar alguma delas, é só você mandar a sua pergunta hoje aqui pro Entre Família. Por onde? O número é DDD 12 98315 0249. Se você é como eu, que não decora nada, que inclusive eu já tô lendo aqui o número, então faça o favor de pegar esse celular agora e anotar já, viu? 0 operadora 12 98315 0249 e vamos para a nossa sala de conversa. Vamos ali falar com os nossos especialistas. E hoje é o dia da gente fazer assim, ó, viu, Wagner? Uma amiga minha, Sim. um tio, eu já joguei Com no grupo certeza. da família, finge que não sou eu, já jogo uma pergunta aqui para Fabiane Souza, psicóloga, que está aqui para ajudar a gente a entender esse processo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Excelente. E ele, né, gente, que sabe tudo sobre a educação das crianças aqui. Não, eu não, mas meu primo tem várias dúvidas. Isso, meu primo tem várias dúvidas e eu já tá tudo anotado aqui para eu ir jogando aqui nesse negócio. Por ele. É, por ele. A gente está esperando que você traga soluções aqui, Pastor Felipe, não tantas dúvidas, Não, viu? beleza, mas o meu primo tem muitas dúvidas. Então eu vou Entendi, jogando aqui entendi. e tal, e depois no final a gente chega a alguma conclusão. A gente resolve. Felipe Amorim, muito obrigado por estar aqui com a gente. É bom estar aqui com vocês. E geralmente você tem aqui sempre uma personagem, uma história, mas aí agora com todo esse movimento do coronavírus e tal, a gente tem diminuído o número de pessoas no estúdio, né? Cuidando aí da saúde de todo mundo e daqui a pouco esses personagens vão entrando aí por vídeo, né? Vídeo chamada, então vai dar tudo certo. Primeiro, Fabiana, eu queria entender o que é adultização precoce, né? Estava um termo um pouco complicado. Adultização precoce nada mais é do que os adultos quererem ensinar para as crianças a serem como eles são. Então, é você maquiar as crianças, colocar roupas de adulto na criança, é ser um mini adultinho. Isso é adultização precoce. Então, pelo que eu entendi, tem a ver com a postura do adulto
e não da criança, é isso? Exatamente. Porque a criança, quando ela nasce virgem, ela nasce limpa, né? E somos nós que inserimos na criança o dia a dia, o cotidiano. A criança, ela não nasce querendo ouvir funk. É você que insere na vida da criança aquilo que você quer que ela seja. É interessante que, desculpa, Diga, Wagner, é que a gente está vivendo um momento complicado, né? Porque a gente tem vários adultos que não querem crescer e alguns adultos que querem fazer crianças Com crescerem certeza. antes do tempo, né? Então, se talvez fosse adultos infantilizados e crianças adultizadas. Né? Na verdade, quando o adulto, a criança, ela é adultizada, ela se torna um adulto infantilizado. É comum, hoje em dia, vocês Para perceberem... compensar, doutor? Para compensar. Parece nome de artigo científico. Deu agora um nome científico. A doutora falou o seguinte, né, que você não pode, como adulto, incentivar a criança para que ela se adultize. Mas aí, de repente, você está em casa, está pensando assim, não, mas eu não incentivo. É ela que pede, é ela que vê. Então, eu acho que algumas vezes não pode acontecer assim, ó, por exemplo, a mãe é muito vaidosa. Aí tá lá fazendo maquiagem, cuidando do cabelo. A menina vê, a menina quer imitar. Mas aí cabe ao pai dizer o que é o momento e o que não é o momento de acontecer, né? Sim, tem uma fase, que é a fase do complexo de Édipo. Ela é entre 7 a 12 anos, onde a menina, ela imita a mãe e é completamente apaixonada pelo pai. E o menino, ele imita o pai e é completamente apaixonado pela mãe. Isso é natural. Cabe os pais entenderem o que é que eles estão fazendo para essas crianças imitar. Então, a partir do momento que eu me tornei mãe, que eu me tornei pai, eu preciso tomar cuidado com o meu comportamento. Porque, é claro, se eu ficar dançando funk, cantando músicas erotizadas, o meu filho ele vai repetir o meu comportamento. E ele vai fazer, e ele vai se erotizar sem perceber. E aí, quando ele crescer, se tornar um adulto, ele vai inverter os papéis. Doutora, mas qual seria assim talvez seja difícil estabelecer um limite, né? Mas você disse que o filho, por exemplo, ele admira o pai lá com os 7 anos. E ele vai lá no guarda-roupa do pai, pega uma roupa do pai, veste, anda pela casa. Qual seria o limite do que é natural e do que seria adultizar essa criança? Então, o natural é o filho imitar esse pai. Ele sempre vai imitar esse pai. Né? Então, o natural é o pai falar assim, olha que legal, quando o papai trabalha, quando você crescer, você também vai ter que trabalhar igual o papai. É muito mais fácil você descer ao nível do teu filho e falar de igual para igual com ele, inclusive se abaixar, falando de igual para igual. Neste momento, é claro, tem a questão da autoridade, que você também não pode perder. Do que você incentivar o teu filho a se tornar como você e perder a infância, você roubar a infância do teu filho, que é a melhor fase da criança. Então, não se deve, de maneira nenhuma, estimular essa criança sempre ser uma adulta. Agora, Fabiane, mais do que a gente limitar, é porque você assiste tal música, ou assiste ouve tal música, ou assiste tal programa, eu acho que a base é você deixar de ser criança, e não só aquilo que a criança possa ter contato do universo adulto, porque a gente sempre teve Muito contato bom, com coisas do universo adulto, toda a nossa geração, né? Então, eu acho que isso que você está falando é o seguinte, às vezes a gente até pode misturar, mas são coisas até diferentes, né? A gente tem erotização infantil e a gente tem adultização infantil. Exato. Né? Existe essa conexão, mas até que são coisas diferentes. Então, quando a gente fala de alguns estilos musicais que trazem muita essa questão sexual na letra da música e tudo mais, e a gente vê uma criança pequena fazendo isso, a gente, meu Deus, para onde está indo a humanidade e tal. Agora, até a adultização não precisa necessariamente chegar nesse ponto, mas tá fazendo coisas que não pertencem àquela idade. Ou e cobrando aí, coisas da perde a criança infância. que não é da idade dela, Também, né? exatamente. Exatamente. A erotização, como você me disse, hoje em dia, olha que engraçado, as mulheres, elas fazem depilação total. Por quê? Para voltar a ser criança? Então, hoje em dia, de maneira inconsciente, as pessoas têm essa questão da sexualidade muito diferente. É comum você olhar na internet, o que é mais buscado é as novinhas. São as novinhas. Por quê? Né? As pessoas estão erotizando as crianças, fazendo com que as crianças com 11, 12, 13 anos já tenham um namorado. Gente, criança não namora. agora tem um ponto,
aí que inclusive a gente vai falar mais sobre esse aspecto aí no próximo bloco, mas também tem algumas situações, por exemplo, né, dessas crianças que, como as minhas crianças, né, estão sujeitas ali à questão da internet, né, elas querem se posicionar assim e não necessariamente elas são adultas por conta disso. Inclusive, a gente tem uma mãe aqui que está esperando a gente para ser chamada, Aline Siqueira Miranda, e ela é a mãe da Sofia e do Miguel. A Sofia tem 8 anos e o Miguel tem 9. E a Aline, a Sofia, é uma criança linda, é linda. Daqui a pouco a gente vai mostrar umas fotos aí. E a Sofia, acho que é bem parecido com a minha Esther, que tem uns 5, 6 anos, se comunica bem, fala bem, quer ser como os vlogueiros e tal. Não necessariamente por isso ela é um adulto, mas vamos entender um pouco dos desafios da Aline. Aline, você está aí? Vai entrar aqui com a gente? E a Sofia junto. Sejam bem-vindos aqui. Nós estamos aqui. Que gostoso. Conta aí um pouco pra gente, Aline, do dia a dia da Sofia. A Sofia é uma criança comum, que gosta muito de brincar, gosta muito de ser feliz, mas ela também gosta muito de estar na mídia, de estar online, fazendo os vídeos, dando dicas, mas como criança, né? Eu sempre também seguro muito ela, porque realmente a gente vê muito hoje em dia na mídia né, as crianças muito precoces, ela também às vezes ela quer fazer essas coisas, mas eu sempre segurei muito ela quanto a isso, quanto a maquiagem, quanto a todas essas coisas. E a Sofia, ela é realmente uma criança, ela gosta de ser criança, mas ela também gosta muito de se comunicar dessa forma nas redes sociais. Bom, ouvimos muito bem a mãe falando sobre a Sofia. Agora vamos ouvir a Sofia falando sobre ela mesma. Sofia, você pode conversar comigo? Me conta, por que você gosta, por que você é tão falante, por que você gosta tanto aí de conversar através das redes sociais, gravar vídeo, etc. Eu não sei porque eu gosto tanto disso, mas parece que eu puxei a minha avó, sabe? Minha avó gostava muito de falar. Então, é isso, né? Ou seja, né? Tá puxando a vovó. É isso. Coisa linda. E fala tão bonitinha. Ela fala super bem. Pode continuar fazendo vídeos, viu, Sofia? A gente quer assistir. Inclusive, tem fotos aqui da Sofia, porque além de ser a filha da Aline, estudante que ela também faz alguns trabalhos. E a Aline vai falar um pouco sobre o que ela faz. Pode mostrar nas fotos. E a Aline, fala o que mais a Sofia faz. Nossa, que linda, olha. A Sofia faz teatro, já faz 3 anos, ela e o Miguel, eles fazem teatro, eles gostam muito de atuar, participam de peças, né? Eles estudam música, né? A Sofia estuda música. O que mais você faz, Sofia? Nossa, mas eu faço. Faz inglês, né? E ela participa de vários eventos, às vezes tira fotos para lojas, ela faz muitos stories para divulgação de loja, ela gosta muito de divulgar loja, então aí no Instagram ela faz bastante isso. E a Aline, a gente conversava ali durante o processo de produção, você dizendo que muito do que a Sofia faz não foi estimulado por você, mas ela foi buscando e querendo e olhando e assistindo. E qual é a sua maior preocupação em relação a isso? Como é que você faz para ir tentando driblar, né? Segurando e soltando, enfim. É algo que eu me preocupo muito. A gente escuta muito falar, né, de coisas que acontecem nessa área, tudo. Então, eu procuro sempre estar próximo dela, porque é algo que partiu dela, não partiu de mim. Hoje, talvez, tenha até se tornado um sonho meu. Foi um sonho dela que eu abracei como mãe, né? Mas eu e meu marido, a gente sempre está junto em tudo que ela faz, a gente sempre acompanha e a gente, né, espera que ela seja feliz. Se for nesse ramo artístico ou não. Eu acredito que tudo que ela faz hoje, toda essa bagagem que ela tem hoje com 8 anos, vai ajudar ela em qualquer profissão que ela tenha. Mesmo que não seja como atriz, tal, mas eu acho que vai ajudar bastante.
Bom, a gente vai continuar conversando, né, com a Aline e com a Sofia, até para entender, porque não é só o que ela faz, mas a quantidade de coisas que ela faz, né? Exatamente. Como é que controla uma agenda? Você viu o tanto de coisa que a Sofia faz? Ela Então, tem uma agenda puxada. tem uma agenda puxada, mais puxada que a minha agenda da Sofia aí. Tá. Então a gente tem que ver se realmente, né, a Sofia tá feliz fazendo todas essas coisas. Parece que tá, mas enfim. Tá vendo o sorrisão aí, né? Sorrisão. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas é bem rapidinho, viu? Dá tempo só de você ir lá correr, pegar uma água, ver aquele bolinho que tá no forno e tal, e a gente já volta. Estamos de volta aqui com Entre Família. Acabou de chegar, olha, nós estamos falando sobre adultização precoce. É isso, e tem muita coisa que a gente está aprendendo aqui com os nossos especialistas. Você, inclusive, pode mandar a sua dúvida. Você está vendo que seu filho está agindo de um jeito que você está achando meio precoce? Isso aí é coisa de gente grande fazer, mas o teu filho está fazendo? Manda a sua pergunta, porque hoje a consulta é grátis. É grátis, viu? Olha, 0 operadora 12 98315 0249 e até a nossa direção está querendo participar do programa hoje. Que derá você, viu? Então você continua aí com a gente. Agora, Wagner, às vezes, dentro da família, tem aquele processo assim, olha, eu quero preparar meu filho para o mundo, para a vida, para as dinâmicas e tal. Então eu quero que ele seja uma criança competitiva. Não é aquela criança que chora por causa de uma briga de bolinha e tal, não sei o quê. Não, ele tem que ser competitivo, ele tem que ganhar. Será que isso é bom para a criança? Parece que não, hein? Olha, quem vai explicar isso é a psicóloga Petra Rosa. Pode rodar o VT. Em relação a ser saudável ou não, em relação à competitividade na infância, eu não gosto de falar nem que sim, nem que não. Né? Eu acho que tem que ter um meio termo. Algumas pessoas falam, não precisa competir, mas às vezes a criança quer participar de uma brincadeira. Você vai proibir a criança de participar de uma brincadeira porque estão competindo primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Mas às vezes algumas famílias falam assim, não, tem que participar e você tem que ganhar. Né? Outras famílias já falam, perder já tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo, mas assim, já começa durante a competição, se você perder, tá tudo bem. Então a criança não vai com a sensação de, eu posso ganhar, eu posso participar. Eu acho que o limite é nunca forçar a criança. A família não precisa ficar falando, você tem que, a criança não tem que nada. A gente precisa ensinar para a criança que ganhar é legal, mas que perder também faz parte. Tem crianças que realmente são mais competitivas, mas é muito difícil essa criança ser competitiva por si só. Normalmente ela escuta do pai e da mãe uma comparação, nossa, fulano fez tal coisa melhor no trabalho, não acredito, da próxima vez preciso fazer melhor. Nossa, eu não acredito que meu time perdeu, que horrível. E ela escuta, ela pega essa informação na família. Então, ela não cria do nada, né? Pode afetar a vida dela? Pode sim, porque em algum momento ela não vai ser boa. Né? Então, se você está vendo que dentro da sua casa tem uma criança que é muito competitiva, você vai ter que dar um espaço na sua vida, olhar a dinâmica da sua família, o que na vida da família vocês estão levando muito a sério e observar o que vocês podem não comparar tanto, não dividir tanto, tentar não ser tanto competitivo para essa criança aprender a não ser tão competitiva. E aí começar a jogar com as crianças, brincar, e aí uma vez um perde, outro ganha, e aí quando o adulto perder, vai falar, tá tudo bem, faz parte, né? A criança perdeu, tá tudo bem, faz parte, uma hora você vai ganhar, uma hora você vai perder, porque essa criança precisa entender que tá tudo bem ganhar, é legal, mas tá tudo bem perder também. Muito bem, né? Perfeito, Você vê que tudo tá nessa questão do bom senso, né? Exatamente. Porque aí você tem que ver o limite para você não estar em nenhum dos dois extremos. E aí, eu sou novato nessa coisa da paternidade, né? Vocês sabem. E cada vez eu tô aprendendo mais que a gente fica desesperado para saber o ponto. Qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? Até onde eu vou? Veja, eu posso lhe dar um testemunho de alguém que está há alguns anos à frente. Uma pessoa mais experiente, por favor. Você nunca saberá, se eu querer dizer isso. Nunca saberá. Conselho. Tá bom? Agora podemos continuar o assunto do... Mas não sabe, cara, essa é uma angústia que eu tenho, né, a doutora. É uma angústia que eu tenho, porque a gente nunca sabe se está realmente acertando. E alguém estava conversando comigo certo dia assim, um dia você vai saber, quando ele for um adulto e tomar as decisões dele. Ai, que medo. Porque tem a ver com as decisões dele e tal, mas a gente não sabe de verdade, não existe um manual.
Mas aí vai ser tarde O manual demais. objetivo, assim, ó. Não é? Nessa hora você coloca de castigo. Nessa hora o chinelo funciona. Não tem, né? É porque assim, pastor, a Carol estava falando, né, incentiva a competitividade, porque eu não quero que ele cresça ali, né, um banana, vamos, né? Então, o que acontece? Você fica assim, o quanto eu posso mimar? Porque não é uma delícia dar uma mimadinha? A gente gosta, Nossa. né? É verdade, Tal. é verdade. Mas o quanto eu vou mimar que vai ser bom para essa criança, ou seja, vou dar o cuidado, vou dar o carinho, e o quanto eu vou incentivar para que ele seja independente, para que ele consiga fazer as coisas. Agora, eu estou adultizando a criança porque eu estou incentivando essa criança a fazer as coisas sozinhas. Então, a história do limite não é pai que me assiste, mãe que me assiste, é o grande problema da nossa vida. Então, estamos aqui, não tem solução, como os mais experientes já disseram, mas a gente está aqui para tentar entender pelo menos esse assunto hoje, né? Como a gente pode ter um equilíbrio. Eu acho que é importante, doutora, a gente deixar a criança fazer o que ela consegue fazer. Por exemplo, meu filho tem 4 anos. Ele já consegue tirar o prato dele da mesa e colocar na pia. Então, se eu começar a fazer por ele o que ele pode fazer, eu vou estar, de alguma forma, limitando e atrapalhando o desenvolvimento dele. Por outro lado, se eu disser assim, Daniel, agora você vai limpar a casa inteira e a gente vai sair, quando a gente voltar a gente quer tudo limpo. Eu vou estar colocando coisa que ele não pode e aí eu vou estar estabelecendo algo ruim para ele. Exatamente. Quando criança, é importante lembrar que quando é bebê, quando ele é bebê, tem gente que fala, ai, não pega porque senão ele não vai dormir à noite, só vai querer colo. Não, gente. A criança, a fase de dar colo para a criança é quando ela é bebê. Pega, dá o cheirinho, mima. Quando é bebê. Conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, você vai aprender junto com a criança. Ela já consegue tirar o prato e colocar na pia. Vamos estimular. Olha que legal, o meu filho ele tem o desejo de fazer isso, estimula, ensina de maneira correta. Porque senão vão crescer adultos frustrados. Claro. E aí vão querer colo Aham. depois de adulto. Aí tá errado. Então o correto é fazer na hora certa. Se você tem um bebezinho, dá muito colo pro seu bebê, dá muito amor, muito cheirinho. Viu, Fabiane? Tanto porque depois a gente não aguenta. Minha filha, imagina. Minha filha tem 12 anos, quer que isso? Para com eu não aguento você, é o peso, é mesmo. Tô falando do peso mesmo, tô falando que não aguenta emocionalmente. Eu aguento emocionalmente, eu não aguento é o peso. O peso, o físico. Agora é o seguinte, a gente está aqui falando sobre escolhas e tal, qual é a melhor fase para isso, para aquilo, e a produção preparou uma dinâmica, porque esse programa é assim, né, cheio de dinâmicas, né, e é especial para você entender quais são algumas situações que a gente pode ir incluindo durante as fases. Pode jogar na tela aí a primeira situação e nós vamos debatendo aqui, e graças a Deus tem a Fabiana aqui para amarrar. A dança sensual, olha lá, é um dos pontos referentes à adultização precoce. Mas existe uma fase em que está liberado? Como funciona esse processo? Então, a dança sensual. A dança sensual é algo que ela é muito aculturada, né? Ela é da nossa cultura. Tina. Infelizmente, ela é da nossa cultura. Na hora que vocês abriram um programa, vocês falaram das músicas dos anos 90. Quem nunca dançou, né? Axé, né? Nós dançamos e foi muito gostoso. Porém, é uma dança sensual. A sensualidade, a sexualidade, ela está ligada a isso. E não tem uma idade para você dizer agora está liberado. A criança vai se percebendo. E qual o impacto disso para a vida adulta dessa criança? Você acaba estimulando de maneira precoce a questão da sexualidade na criança. E na fase adulta, ela vai querer dançar músicas infantis. Você inverte os papéis. Eu acho que um bom momento para iniciar a dança, como é o nome? Sexual? Sensual? Sensual, Sensual. É quando casa, aí lá no quarto, você e o seu marido, você vocês já podem pode- desenvolver isso. Você já pode. Pastor, tô errado? Veja, você Não agora tem uma acabou de escrever o primeiro tópico do manual de como criar uma criança. É, Pronto, agora é esse, vamos né? escrever os outros 368 mil tópicos que a gente precisa. Mas eu acho que esse tá muito certo, porque assim, se você estimula uma criança na sua sexualidade de maneira precoce, você vai colher um adolescente fazendo coisas que não deveria fazer. Claro. Exatamente. E a gente tá vivendo uma fase da história da humanidade em que a gente vê vários adolescentes engravidando, adolescentes tendo comportamentos sexuais que se espera de quando você está casado, por exemplo. Então, do ponto de vista bíblico, e aí eu vou puxar para a minha área, do ponto de vista bíblico, é
dentro do casamento que a gente exerce com toda a nossa potencialidade, a sexualidade. Vamos ver mais uma Tem. tela aqui? Tem mais uma, né? Pode jogar aí. Maquiagem. Qual o momento certo de introduzir a maquiagem na vida dessa criança? E a gente está falando da criança não, né? Enfim, do ser, né? Pode ser qualquer outra fase. Maquiagem, o pintar a unha, é comum, eu vejo no meu consultório, às vezes vai aquela criança com 3, 4 anos de unha pintada. Tá errado, gente. Por Isso quê? é para adulto. Porque você acaba estimulando a criança. Ah, mamãe, eu quero pintar minha unha, igual você. Então vai um rosinha bem clarinho, uma cor, agora um vermelho, não dá. Na minha casa, eu converso bem com as minhas filhas assim, eu tenho uma de 5 e uma de 12, né? Que essas maquiagens não foram feitas para a pele delas, para a fase delas. Não tem uma maquiagem feita para criança, sem aquela química, Eu sou adulta, mas eu tenho alergia a esmalte, por exemplo. Então, uma química que é feita para o adulto já me faz mal. Que derá para minha filha, que tem 1, 2, 3, 4 anos. A gente E não sabe do além impacto do disso. processo químico, tem toda uma questão assim, tá na fase de desenvolver outros Essa olhares, vaidade. outras questões emocionais, e não a vaidade, né? Não é a hora de incentivar isso. Exato. Existe a maquiagem infantil, que é aquela que você vai no aniversário e aí eles pintam as crianças. Aquilo é para criança. Aquilo é infantil, que é o personagem, que é o gatinho. Pinta de flor no rosto, né? Um Isso. gatinho. Aquilo é infantil. Isso é legal. Agora, a maquiagem que nós fazemos enquanto adulto, não é Não para é o criança, não é o momento. Não precisa nem ter olheira, minha filhinha. Fica tranquila. Você nem sabe o que você está fazendo. Daqui a pouco você vai precisar, mas agora não, viu? Mais uma interação, não. Tem mais uma situação na tela? Ah, não, a direção está falando aqui, ó. Pode chamar a Aline, porque a Aline tem coisas para falar que contribuem com a gente. Vamos ver como é que tá a Sofia e a Aline nesses quesitos aí. Exatamente, pode jogar aí na tela. E aí, Aline, tá ouvindo aqui a nossa conversa? Como é que você dribla aí essa questão da Sofia, da utilização de um... Ai, mãe, eu quero uma maquiagem, ai, eu quero um salto alto. Como é que é a negociação aí em casa? Ah, é difícil. Sofia já Mas riu. ela não costuma usar maquiagem, não. Assim, ela usa mais quando tem algum evento mesmo. Mas, assim, sempre uma coisa mais de leve, né? Eu seguro muito, porque senão vai um vermelhão aqui. Né, Sofia? Eu iniciei a pergunta e a Sofia já começou a rir. Você gosta, Sofia? Por quê? Pode falar, filha. Você gosta de maquiagem? Eu gosto. Eu gosto muito. Gosto, é isso mesmo. E exatamente isso, né? E por que você gosta de maquiagem? Você vê em algum lugar e tal, outras crianças ou algum adulto que você queira aparecer? Não. Por que você gosta? Eu não sei por que eu gosto. Acho que Mas eu gosto. tem muito a ver com o círculo também, né? Deve ter amigas que fazem isso também, né, Sofia? Suas amigas gostam de maquiagem? Mais ou menos. É. Mas você é linda sem maquiagem, viu, Sofia? Não é, Carol? Imagina, tão linda! Obrigada. Obrigada. A ideia da maquiagem é você talvez corrigir uma olheira. Isso, correção. Tá com a pele linda ali, ó. Ótimo. Às vezes é isso, às vezes ela quer imitar a mãe. Também, né? E aí a gente vai controlando, viu? Porque minhas crianças não tem nada de mexer desse negócio aqui não, viu? Coisa de adulto. Pode jogar na tela. Vamos ver aí. mais uma aqui. Mais uma situação aí que você pode estar passando aí na sua casa. Eita, namoradinho. A doutora adiantou, né? Que então criança não tem namoradinhos. Criança não namora. Essa não namora. E essa brincadeirinha de pai, né? Vamos prometer fulana as namoradinho de crianças, 5 né? anos. É Não, prejudicial ou é só uma brincadeira? Gente, é muito prejudicial. Você acaba incentivando a criança de maneira precoce a questão de namorar. Criança tem que brincar. Criança tem que brincar, ser feliz e não namorar. E tem pai que pensa que tá falando isso e a criança não tá ouvindo, né? Mas criança ouve tudo. Ouve tudo. Gente, ouvi tudo. Às vezes o Daniel chega da escola e diz assim, ele vai contar, minha amiga fulana, a gente estava brincando, e a nossa tentação é dizer assim, amiguinha, A amiguinha né? dele, Pois é, mas não, para ele é só amiguinha Sim. mesmo. E do ponto de vista da sexualidade, tem o mesmo efeito que o amiguinho ou a amiguinha, porque eles estão brincando todos Isso aí todos é juntos. quem tem filho menino, porque Pois é. a minha filha tem 4 anos e chegou da escola esses dias e disse, o fulaninho desenhou um coração pra mim, Ixi. papai.
Papai já Quem pegou é a esse arma, não, fulaninho você que eu não vou tem arma, jogar né? ele numa poça de coronavírus aqui? Ele gosta de você. Eu já falo assim pra mim, às vezes ele gosta de você, que legal, você é eu tão também agradável. agi desse jeito, Você É, é né? tão Com agradável, agora naturalidade, quando né, vai Wagner? Assim, crescendo, aí deixa de ser Coração agradável. fervendo e ele... Por dentro uma coisa, por fora outra, né? Com 18 anos não é mais agradável, tá? Pode jogar mais uma situação aí que... Ih, o salto alto. E a gente estava falando aqui Na nos hora do bastidores, intervalo. viu? Porque o salto alto, ele está, inclusive, nos sapatinhos número 21, 22. Que ou seja, absurdo, é pra né, criança. gente? Isso não Além pode de- prejudicar do ponto de vista fisiológico, não? Sim, prejudica a coluna, né? Além de estimular a questão, a sexualidade, porque quando você usa um salto, você anda de uma maneira mais sensual, você rebola, né? Então, é muito prejudicial para essa questão de sexualidade e também para a coluna. É importante ver também essa questão da coluna da criança. É prejudicial, sim. Número 21, 22 não pode. É muito pequenininho, não pode não, viu, gente? Segura isso aí. Inclusive, vamos segurar esse tema rapidinho, porque nós vamos lá para o Rio de Janeiro, que tá, hoje mesmo foram confirmados 2 casos de mortes por coronavírus, e a gente tem informações de lá. Quem está entrando ao vivo com a gente agora é a Rafaela. Ela é fonoaudióloga, né? E está ali em Niterói. Oi, Rafaela, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Ela já vai aparecendo aqui para a gente, enquanto a técnica vai arrumando, eu vou te falar aqui quais são os dados do corona nesta região. Boa tarde, Rafaela, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Excelente. Rafaela está aqui para falar de um tema não tão agradável, né, Rafaela? Nós temos aqui já 63 casos confirmados do corona no Rio de Janeiro, 6 só em Niterói. Como as coisas estão acontecendo aí? Você está trabalhando de casa agora? A princípio a gente não parou totalmente. Algumas clínicas que eu trabalho já adotaram o período de quarentena durante 15 dias, que foi a medida das escolas que nós temos aqui, de parar durante 15 dias, e de alguns lugares públicos, né, que a Prefeitura de Niterói recomendou e decretou, né, no Diário Oficial, que os lugares de acesso público, como parques e os shoppings, fossem fechados. E aí a gente agora também tem a questão das praias, que foi a última informação que a gente teve deles foi a questão das praias, porque a gente tem muitos idosos de Niterói. E esses idosos não estão respeitando o isolamento. E a gente fica muito preocupado, porque é uma população de risco. E eles ainda não estão tendo essa noção do que é o efeito do coronavírus para a questão dos idosos. E, Fabiana, você tem pais idosos, desculpa, Rafaela, você tem pais idosos aí, né? E você, por acaso, está segurando eles em casa, ou eles estão indo ao mercado, uma voltinha na praia? Tá difícil. A gente tenta conversar, orientar, mas eles são independentes, então é o que fica mais difícil hoje, que se torna mais difícil dentro desses idosos, é a independência. Então a gente não consegue segurar muito. A gente tenta orientar, né? Mas, infelizmente, ainda não estão vivendo esse impacto. E aí não conseguem, né, perceber o quanto é importante ficar em casa. E é uma questão de informação, educação mesmo, né? Porque a gente tem visto na TV, ouvido no rádio, visto em todos os sites de notícia, quais são as orientações para esse processo. Você tem visto as pessoas irem aos mercados, comércios, estão cheios esses ambientes? Eu estou em quarentena por enquanto, né? Desde segunda-feira. Eu vou trabalhar amanhã, mas vai ser o último dia, porque eu preciso fazer algo que é no local, então seria o último dia. Mas eu tenho, desde segunda-feira, né? Eu não tenho saído de casa, mas as pessoas estão circulando sim na rua, os mercados estão muito cheios, elas não estão respeitando essa questão de que não é só a questão de higienização em si, né? É a questão do local. Se o local tem o vírus, aquele local está contaminado, independente de você ter o contato que é físico e conseguir limpar a superfície que é física, que seria as mãos, né, no caso. Mas a gente tem a questão do vírus no ambiente, espalhado no ambiente. Então, é por isso o isolamento social.
as pessoas ainda não estão tendo consciência dessa parte. Elas já tomaram consciência sobre a questão da higienização, do álcool em gel, de deixar as roupas, o pano, as superfícies de contato, mas ainda não em relação ao contato mesmo, né, do ambiente. Olha, é por isso que alguns órgãos governamentais, inclusive aí no Rio de Janeiro, né, está decretado aí ó, que algumas vias vão ser fechadas para chegar até a praia, como você disse logo no início da sua fala, que as praias estão cheias, as pessoas continuam indo às praias e algumas iniciativas precisam ser tomadas pelo governo, né, já que as pessoas não conseguem ter essas atitudes conscientes. Sim, sim. Infelizmente, a gente não tem essa cultura e é muito difícil. É um período de reclusão difícil, porque a gente tem uma rotina muito ativa. Então, por mais que a gente tenha afazeres dentro de casa, a gente tem essa necessidade de sair para poder fazer parte da nossa rotina, do nosso corpo. Então, as academias estão fechadas, os lugares que a gente pratica e a gente acessa todos os dias. Então, é difícil por conta disso. A gente ainda não tem essa noção de como é ficar dentro de casa, porque a gente não está doente, mas a gente quer justamente não ficar doente. Então, acho que essa consciência que ainda precisa ter e, infelizmente, a gente precisa dos órgãos públicos para isso. Excelente. Rafaela, muito obrigada aí pelo esclarecimento, pelo seu depoimento e que Deus te abençoe aí, quem sabe essa fase, né, passe rápido para todos nós. Obrigada. Certeza, por nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, e é por isso que a gente tem buscado mais informações, o Entre Família está dando aqui para você, está fornecendo informações, conhecimento, e por isso a gente espera que com esse conhecimento a gente consiga atingir mais pessoas que compreendam a situação que a gente está vivendo neste momento. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta ao Entre Família, eu estou aqui para te oferecer esse presente incrível, a revista Entre Família. Olha, tem temas aqui que vão ajudar muito na tua relação familiar, no convívio da tua casa. Você pode ligar agora, tá bom? Para 21 27 3121, 0 operadora 12 21 27 3121. Tem o WhatsApp também, 12 98100 1425. Você vai preencher um cadastro muito rápido e a revista Entre Família vai chegar aí na tua casa completamente de grátis. Você não vai pagar completamente de graça. Você não vai pagar nem pela revista e nem pelo envio dela, tá bom? Temas importantíssimos, temas que vão fazer você entender como melhorar a comunicação. Eu já olhei essa revista por vários momentos e hoje estava prestando atenção aqui num artigo que chama Quem se comunica se explica. É uma revista que tem uma identidade visual muito bonita, né, e um conteúdo mais lindo ainda. Ó. Aqui está o artigo. Quem se comunica se explica. Você vai resolver todos os problemas da tua convivência familiar conversando? Não, alguns é simplesmente aceitando. Mas quando você conversa, quando você tem calma, quando você consegue ter um diálogo agradável, as coisas se resolvem com muito mais facilidade, porque um vai entendendo o outro. Esse é só um exemplo. Hoje a gente está falando aqui sobre a adultização, né, das crianças, a adultização precoce, e na revista tem N conselhos sobre educação para os filhos. Se você, inclusive, está um pouco perdido, muitas vezes você não sabe o que fazer, você pensa que está indo na direção certa, mas não consegue direcionar esse caminho, então, ó, só ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você pode pedir pelo WhatsApp 98100 1425. É o nosso presente para você. Agora, Carol, você tem mais informações aí, né, sobre coronavírus. Exatamente. Agora nós vamos para Londres. Wendy Almeida, ela é uma brasileira que está morando lá em Londres desde 2019, em agosto de 2019, e ela tem visto algumas situações aí, como o corona tem alterado a rotina do pessoal de lá, né? Quando você busca ali nas mídias e tal, nas redes sociais, você tem poucas informações do Reino Unido, né? Já é uma cultura do Reino Unido não divulgar tanto como eles agem por lá, e por isso nós fomos atrás de uma colaboradora, uma amiga aí, que se dispôs a falar sobre esse assunto. Ela gravou hoje pela manhã uns vídeos em uns locais, ela saindo do trabalho, porque hoje foi o último dia de trabalho dela lá na região. As pessoas estão de máscara, né, como nós podemos ver aqui. Tem poucas pessoas na rua, como ela
comentou pra gente, um pouco antes do programa iniciar, ela disse que geralmente esta região, né, olha só, a torre, né, de Londres e tal, geralmente nessa região, que é o metrô, deveria estar lotado de pessoas, mas não tem ninguém. Está bem vazio, as pessoas estão respeitando o processo de quarentena, que, na verdade, esse não é um processo que está sendo imposto pelo governo, não, viu? As pessoas estão entendendo a importância de andarem sempre assim, olha, de máscaras. Você vê outras pessoas de luva, com luvas e máscaras. Agora a conexão não está muito boa, a gente está buscando aqui possibilidades de falar com a Wendy, daqui a pouquinho a gente vai entrar com ela, mas você já consegue perceber o panorama do corona em todo o mundo, viu? A gente acabou de vir do intervalo falando do Rio de Janeiro e agora de Londres. Mas você em casa está falando também, e nós estamos aqui para te ouvir, né? Porque tem interação nesse programa, né? Por favor, estamos ao vivo para isso. Hoje é dia de consulta grátis aqui. Por favor. Adorei o termo, Gostamos. né, doutora? Desculpa, viu? É o plano de saúde entre famílias. É o plano de saúde entre família, é o mais eficiente do Brasil. Então, você pode ligar para a gente, pode mandar, né, o WhatsApp para a gente. É 12 98 315, é assim que você fala? 315 0249. Você está sabendo como lidar aí com essa criança? Será que você está fazendo coisas que estão deixando essa criança adulta antes da hora? Manda sua pergunta pra gente. Pode jogar aí a nossa primeira interação da tarde. Vamos lá, então vamos ver. Não tem, tem produção? interação Ainda não. Calma. E eu sou assim. Calma. Ontem eu estava desse jeito, não estava assim? Tava, ontem ela chamava e não vinha. Eu chamava toda hora. É. Agora é interação, não é? Agora é interação. Ela quer conversar com você, Brasil. Ouvir. Ela Que quer. isso? Ela quer. Eu fico assim o tempo todo. A direção, não, nada disso. Agora, o que a gente sabe é que tem tempo para tudo, né? Inclusive para interação. A direção está agindo com a gente como a gente tem que agir com as nossas crianças, né? Agora não. Calma, não é esse o momento. Não vou te dar esse doce nesse momento. Não tem interação agora, filhinha. Agora você vai conversar. É assim que a gente age com os nossos filhos. Sabe que estava pensando aqui, né, nesse esquema de quando é hora de fazer a criança agir de forma independente, quando é hora de ajudar a criança porque ela ainda é uma criança, aquela coisa da hora certa de proporcionar o crescimento dessa criança. A gente tem que tomar cuidado, né, doutora, para que a gente não adultize os nossos filhos, mas eu acho que também a gente tem que olhar muito para a situação que acontece dentro da nossa casa, porque se eu quiser basear o que acontece lá na casa da Carol, o estágio em que as filhas delas, do que as filhas dela estão, para o que acontece na minha casa, aí eu vou ficar doido, porque cada criança tem um ritmo também, né? Exatamente, cada família tem um ritmo, né? Então as crianças elas vão observar os pais e cabe a você ter o bom senso, cabe a você observar o teu filho e enxergar qual é o momento dele. Às vezes, as filhas da Carol, ela já está no estágio mais avançado. A Carol, ela é Então mesmo, a senhora conhece? Porque, gente, eu não vou contar aqui detalhes, mas já visitaram na minha casa. Nunca recebi crianças tão educadas e comportadas como aqui, ó. Você só não sabe qual foi a conversa que precedeu essa ida lá, né? Pode ter sido. De dente cerrado. Eu falo que essa conversa de dente cerrado. Você cerra o dente, que a criança, ela precisa desse apoio. Às vezes você fala assim, filhinho, para com isso. Não. Você tem que se posicionar, né, menino? Agora, você para, o que o Wagner, cerra o dente. O que o Wagner falou... Autoridade é importante. Carol tem. Carol tem. O que o Wagner falou é muito importante, porque assim, não dá para você comparar o filho do Wagner com o meu filho, porque são pais diferentes, casas diferentes. E a gente vive muito nessa época do livro dos passos, né? Então, são 5 passos para você criar um filho, mas aquele passo número 1 serve para uma criança, não serve para outra. E não quer dizer que o filho do Wagner é melhor ou pior que o meu porque ele está fazendo de um jeito ou de outro. São realidades diferentes, a gente precisa analisar E antes isso, da né? Fabiana pegar essa fala, eu quero complementar, que daqui a pouquinho tem interação pra mim. Tem mesmo? Será ou a Carol tá ansiosa? Tipo me dando doce, me dando... Eu quero mesmo interação. Chama aí. Então deixa que eu vou perguntar depois esse Vai. negócio aí. Aproveita que ela tá deixando. Fala que eu te escuto, joga a interação. Amanda do Rio de Janeiro, olha lá. Meu filho tem 7 anos e se interessa por estar entre adolescentes. E programas voltados para adolescentes também, né? Minha luta hoje é fazer ele se interessar por coisas da idade dele. E é complicado. Dica aí, doutora. Amanda,
Seu filho tem 7 anos, mas ele está entrando naquela fase que eu disse há algum tempo atrás sobre o complexo de Édipo. Ele imita a mãe, ele tenta fazer com você, fazer como você. Então, provavelmente, ele te observa, né? E ele quer ser adultizado, ele quer crescer. Estar entre os mais velhos significa eu vou aprender, eu vou estar... não vou ensinar para os pequenos, eu não preciso ter paciência, e sim que os outros tenham paciência comigo. E aí, ele está querendo se colocar numa posição diferenciada. Quando ele quer estar ao lado dos mais velhos, é porque ele não quer estar na posição de liderança, na posição de direcionar. Isso é de e sim, todo ruim? Querendo aprender. Não. É de todo ruim estar entre os mais velhos, doutora? Não, é assim, eu não posso simplesmente colocar o meu filho entre os mais velhos, mas não é de todo ruim, ele vai aprender. Claro, eu preciso trazê-lo para a idade dele, é importante, mas ele está aprendendo também com os mais velhos, ele está se direcionando, lembrando que eu preciso conhecer o ambiente desses adolescentes. Quem são esses mais Estão velhos? aprendendo o quê? Porque senão pode ser extremamente perigoso. É, né? isso mesmo. Exatamente, pode ser perigoso. Olha, eu diria que assim, né, quando essa criança ela quer estar no meio dos adolescentes, né, eu diria que ele quer ser descolado também, né? Minha filha diria, ele é Tumblr. Tumblr. Gente, eu preciso muito me acostumar com esses termos, ainda desconheço. Oh, meu Deus, olha meu olho virando. Carol, não quero ser a pessoa... Então, não quero ser a pessoa que é a visita que quer mexer no que é de ouro do apresentador. Vai. Posso chamar uma interação? Você vai ficar... Ai, não sei, viu? Mas tá, vai, chama. Fazer o quê? Temos uma interação! Vamos ver. Olha só, é a Kellen Mascarello, é isso? Isso. Tenho 2 meninas, uma de 12 anos e uma de 5 igual a anos. Carol, hein? A de 5 anos já tem o jeito mais adultizado, porém nunca deixo assistir nada de adulto. Pode ser dela esse jeito? Ela conversa igual uma adulta. Será que é porque ela convive menos com crianças e mais comigo que sou a mãe? Fora que ela tem aí uma irmã de 12 anos, né? Sim. Gente, é natural. Você que tem 2 filhos, é natural o filho caçula, ele imitar o filho mais velho. Então, a tua filha caçula, ela sim, ela está se adultizando porque ela se espelha na mais velha. Então, você pode comparar. A mais velha era mais criança, brincava mais de boneca, a mais nova não. A mais nova, ela já quer imitar a mais velha. Então, é natural. O que você não pode misturar isso. O que é a adultização? É você incentivar. Porém, se vem da tua filha, estimula coisas de criança. Mas não vai romper isso, né? Deixa ela se desenvolver. Cabe à mãe ter o bom senso. Esse conceito que você falou agora é interessante. Então, a adultização é um processo que parte do adulto para a criança e não da criança para o adulto. Exatamente. A adultização, ela parte do adulto para a criança. É quando o adulto quer adultizar essa criança, apresentando coisas que não pertencem ao universo dessa criança. Porém, se na tua casa você tem uma filha mais velha, o ambiente que ela vive, ele é adultizado, não tem como você romper isso de uma vez por outra. É todo um processo. Cabe a você enxergar como é esse ambiente, como é a relação dela com a tua filha mais velha, isso é importante também, para você poder entender. E é natural, ela vai imitar a tua filha mais velha e vai imitar você. E é complicado, eu sou a mais nova, então eu sei bem o que você está passando. Eu também queria imitar a minha irmã mais velha, viu? Mas agora a gente vai dar uma pausa aqui nessa conversa para falar sobre coronavírus. E agora deu certo falar com a Wendy, que está lá em Londres e vai entrar ao vivo agora para a gente, para falar sobre esse assunto tão importante, viu? Pode jogar na tela. Será que a Wendy já está aí? Me ouve? Boa tarde, Wendy. Seja bem-vinda ao Entre Família. Põe o áudio aí. Tá abrindo o áudio ali, vai dar certo. Vamos ver se ela nos ouve. Olá, Carol. Tudo bem? Tudo Boa bem? tarde. Eu não estou ouvindo vocês. Não tá me ouvindo? Tá difícil ali, ó, comunicação. Acho que a gente está com um probleminha no áudio. Vamos lá. E agora? Agora sim. Agora sim. Tiraram do mudo. E, Wendy, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente mostrando essa realidade aí do Reino Unido, porque, de fato, quando a gente abre os noticiários, pouca notícia vem do Reino Unido para cá, né? Como está essa situação aí? Exatamente. A cultura do país aqui, a partir do momento que você começa a conviver, você vê que eles realmente são bem reservados, sabe?
Então, a gente não vê muito se falar sobre o que está acontecendo aqui. Mas, assim, o que a gente sabe, o que a gente está vivendo é que começou, assim, realmente a situação ficar séria na semana passada, assim, que a gente começou a sentir os efeitos, né, de tudo que está acontecendo. A partir da semana passada, eu trabalho numa região bem central aqui de Londres, região de Bank. Então, ficam vários bancos e escritórios. E a gente começou a ver que foi diminuindo as pessoas, o fluxo, né, nos ônibus, nos metrôs, enfim, estavam diminuindo. E alguns clientes começavam a nos informar, a partir de amanhã a gente vai parar, ou nós vamos diminuir o time, né, de funcionários, o pessoal que pode fazer home office, porque a maioria dos trabalhos lá é possível, né, que façam esse tipo de coisa. Então, as pessoas mesmo, elas se auto-isolaram. E isso foi bem bacana, assim, a gente começou a ver, porque o governo aqui, ele não decretou nada ainda, ele não decretou quarentena, ele apenas segue com orientações em relação à prevenção, a gente se cuidar, as pessoas que podem trabalhar de casa, evitar de sair, lugares públicos. Mas essa semana, assim, que a gente está sentindo mais o baque, que está, assim, super deserto, que o pessoal está brincando, assim, tá a cidade deserta, principalmente nas regiões centrais, assim. Inclusive, nós vimos um vídeo que você fez, vou colocar novamente agora esse vídeo, para que as pessoas tenham uma noção, né? Ou seja, locais que eram super movimentados, agora estão vazios, né? Não sei se você consegue ver o vídeo daí. Comenta pra gente quais regiões são essas. Então, aí eu tô passando na lateral, uma ponte que fica na lateral da Tower Bridge, que é um dos pontos turísticos aqui de Londres, indo em direção à London Bridge Station, que é uma das maiores estações, que faz conexão para vários lugares aqui em Londres, inclusive para cidades no interior, e é uma das estações mais movimentadas aqui. O tempo inteiro fila e você esbarrando em pessoas, e às vezes você não consegue nem pegar o primeiro trem, né? O primeiro metrô, você precisa esperar uma ou duas vezes para conseguir entrar, e tá realmente assim um deserto, assim, tá bem vazio. Você vê que as pessoas que estão ainda trabalhando, que estão movimentando, que estão circulando, são pessoas que ainda estão trabalhando. Então, pessoas que estão saindo do trabalho, é mais isso, porque turismo, né, acabou, não tem, e o tempo inteiro é cercado de turista essa região. E é mais as pessoas que estão trabalhando, que eu acredito também que vai ser o último dia de trabalho, assim como foi o meu. Hoje, né? Inclusive, você gravou esse vídeo hoje pela manhã, né? E voltou para casa, porque você foi lá, só conversou e já voltou. Não vai mais ter atendimentos onde você trabalha hoje, né? Não vamos ter, porque, assim, como todos os chefes, eles estão esperando um posicionamento do governo em relação ao que vai ser feito. Mas, de qualquer forma, eles não conseguem mais manter os funcionários, eles não conseguem manter os negócios abertos, a não ser os mercados, que é o que ainda está tendo muita movimentação, até demais. Mas o resto eles não conseguem manter, porque eles não vendem, eles não têm cliente e eles não conseguem atender. Então, para eles não vale a pena ter o comércio aberto e estar gastando luz, gás, enfim, e até pagando os funcionários por hora, porque aqui é assim que funciona, né? As pessoas são pagas por hora de trabalho, sendo que eles não têm lucro nenhum. Então, hoje foi meu último dia, até sair mais cedo, foi só para conversar, e é o que a minha chefe falou, olha, vamos esperar um pronunciamento do governo para a gente saber quais as medidas nós vamos tomar, mas de qualquer forma, amanhã você já não vem, porque eu nem vou abrir, e a gente está aguardando. Até então, o governo só se pronunciou em relação às escolas. Eu achei interessante você ter dito, e depois você pode comentar sobre isso, as escolas estratégicas que vão ficar abertas, né? A gente não viu esse modelo de comportamento nem pela China, nem Itália, nem aqui no Brasil. Eu achei muito interessante, porque realmente precisa dessa questão estratégica. E depois, na sequência, eu queria que você me falasse como é que está a sua percepção, né? Se você está se sentindo mais insegura, se você acha que está grave, se vai ficar dentro de casa mesmo, ou vai correr no mercado, ou vai para alguns pontos turísticos. Então, realmente essa questão das escolas estratégicas eu achei bem bacana também, né? Eles vão manter algumas escolas para atender apenas crianças que são filhos de funcionários do NHS, que é o sistema de saúde aqui
do Reino Unido, filhos de policiais e de motoristas. Então, a escola vai estar aberta para receber quem precisar dentro dessa categoria. Como é que a gente está se sentindo? Carol, eu acho assim, só o fato de a gente não estar no nosso país de origem, assim, já dá um pouquinho mais de medo e um pouquinho mais de insegurança em relação a tudo, né? Porque você, querendo ou não, você não está em casa, não é o seu, né? Não é o seu ninho. Mas, de qualquer forma, a gente está confiante em Deus, a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que o quanto mais a gente puder se isolar realmente, toda essa orientação é super válida, a questão é muito séria. Eu acho que só quem está aqui vivendo na Europa e vivendo todo o caos que está sendo, consegue entender a dimensão de tudo que está acontecendo. Então, é tudo muito sério e eu acho que para os próximos dias aí é essencial que pare tudo e a gente vai fazer a nossa parte, tentar ajudar o próximo da maneira que for possível e assim, a gente já fez um pouco de compra com o que deu, né? Porque aqui o pessoal começou a fazer estoque muito cedo, então assim, tem bastante coisa faltando. Mas a gente está tranquilo de que está nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. A gente precisa fazer a nossa parte e esperar, porque é essa orientação e é isso que a gente precisa seguir. Excelente. Wendy, muito obrigado por contribuir aqui com a gente e Deus abençoe. Vai dar tudo certo, sim. Tem que ter esse pensamento mais positivo e tal, e também fazendo a nossa parte. Obrigada. Com certeza. Por nada. Obrigada. Falamos com a Wendy de Londres e só para você entender um pouco aqui desse processo, o Reino Unido já relatou 204 mortes e são mais de 2.600 casos confirmados do coronavírus. Mais de 5.000 pessoas já podem estar infectadas nesse processo como um todo. Essa fonte é da agência Reuters. Nós vamos por um breve intervalo e já voltamos. De volta com Entre Família, hoje tem informação, mas também estamos falando de um tema bem importante que é para a família toda, viu? Falando sobre adultização precoce. Imagina, né? Você tem aquela criança que é tão pequenininha, mas fala como adulto, se comporta como adulto e gasta como adulto, né não? Oh, meu pai! Eu quero aquele negócio lá que eu vi aqui, pai, porque isso aqui é importante para o desenvolvimento do meu carrinho que tem aqui. Olha, cuidado, hein? Porque você está criando um adulto e esse adulto ele gasta de verdade. Essa criança não está pedindo mais moedinha não, viu? Tá pedindo, é o seu cartão que está pedindo, não é? Eu tô falando, é isso mesmo. A mãe, você não tem dinheiro, passa no crédito, mãe. Já sabe. Você achou que era só na sua casa que você ouvia isso aí? Nada disso. O que você precisa compartilhar aí com esse filho? Mais dinheiro? Jamais. Você precisa de educação financeira. Carol, mas eu nem recebi isso, como é que eu vou entregar para o outro? Calma, relaxa, agora que você vai receber na sua casa e é de graça. Olha aqui, Saldo Mais para você, a revista que traz informações financeiras para você. Aqui tem um curso bíblico também que fala sobre aspectos financeiros da sua vida, viu? Às vezes também essa situação com o dinheiro, o fato dos seus filhos não saberem horário para nada, vai no mercado, ainda assim, você conversa em casa, vai no mercado, pede isso, pede aquilo. É tudo uma questão de educação financeira. Mas aqui, cá entre nós, conversa de mãe para mãe aqui. Pode ser que o problema esteja também com você. Eles só estão te imitando. Vamos mudar essa realidade? Pega agora o seu telefone. 0 operadora 12 2127 3121 ou através do WhatsApp, que é bem mais fácil ali, ó. Você usa só seus dados, pega o Wi-Fi do vizinho, não, tá? 0 operadora 12 9800 1425 e vai pedir a revista Saldo Mais na sua casa, viu? Para com isso, esse negócio de dor de cabeça com dívida. Agora, o importante é que agora a gente tem aqui mães, não é só você que está ouvindo a gente aqui, pais também estão nos assistindo, filhos, mas nós temos uma mãe aqui que está dando um depoimento para a gente, que é a Aline, né, Wagner? Exatamente. Eu queria até, vamos chamar a Aline de novo aqui, ficou uma perguntinha ali do começo. No ar, Aline. Que é o seguinte, a Aline, a gente entendeu que a Sofia pediu para fazer todas essas coisas, né? Foi uma iniciativa dela, ela gosta, mas e lidar com essa agenda e ter que resolver todos esses compromissos? Porque a Sofia tem uma agenda quase mais complexa do que a minha aí, pelo que você estava explicando. Eu acho que eu vou deixar a Sofia responder. E aí, Sofia, é legal fazer esse monte de coisa, Sofia? Ir pro inglês, ir pro... O que mais que a Sofia faz? Faz teatro. Música. Música. Fala, Sofia.
Sofia, o que a gente quer saber é o seguinte... Nada a declarar. Falou tudo, ela tá adorando. Mas é o seguinte, eu quero saber, é legal fazer tudo isso ou dá vontade de ficar aí brincando, não ir pro inglês, não ir pra... É legal fazer tudo isso, é legal. Ela gosta E bastante. tem Como é que... tempo de sobra, né? Eu tenho muito tempo E mesmo livre. fazendo tanta Muito atividade, tem tempo de sobra para ficar na Tem. frente da televisão. Mas ela tem tempo para estudar, tem tempo para descansar, tem tempo para brincar. Tem tempo pra deixar a tem mãe doida. Tem, Eu sempre falo tem. exatamente isso. Agora, a Aline também tem que Tá se... cansado, é a gente que tem que correr Isso atrás, que eu ia leve, falar. busca e tal, né? É isso que é a gente que fica cansado. Aline, você então é bem regrada assim com essa questão dos horários para tudo, né? Porque quando a gente inclui tantas atividades na vida dos filhos, a gente precisa se desdobrar em 1000 pessoas, porque além dos filhos, nós temos as nossas atividades, Não né? são poucas, né? E você trabalha com decoração de festas, né? Isso. Eu trabalho com decoração de festas e a vida é bem corrida para mim, assim, né? Mas eu tô o tempo todo com eles por eu trabalhar mais em casa, né? Então eles sempre estão comigo. Mas é muito puxado e a gente faz. O marido me ajuda muito, né? A gente reveza, cada um vai para um lado com o filho. E esse ano a gente conseguiu conciliar os horários para os dois ficarem no mesmo horário, no inglês, no teatro, na música, e ficou um pouquinho melhor esse ano. Excelente, conseguiu encaixar, né? Agora você trabalha com decoração e quando você mostrou as fotos, eu vi a Sofia ali, parece que pondo a mão na decoração ali. A Sofia ajuda, mas atrapalha, hein, Sofia, a mamãe? Os dois. Sinceridade da criança, muito bom. Excelente. Sofia, muito obrigada, viu, por você ceder esse tempo dos seus compromissos para falar com a gente hoje. Obrigada, Aline. Imagina! Boa tarde para vocês. Valeu, um abraço para vocês. Prazer ter conhecido aí a Sofia, que a energia que ela mostrou no vídeo já mostra que ela dá conta dessa agenda toda, né? E ela Tranquilo. é ativa, né? Ativíssima. Eu acho que inclusive essa manhã ela precisava mesmo entregar todo esse conteúdo para ela, né? Sim, a criança que é muito ativa, ela precisa estar desenvolvendo essa energia, precisa canalizar essa energia e ser criança. Esse é o principal, fazer a criança ser feliz. A criança tem que ser criança, fazer com amor, fazer com prazer e não ser obrigada. Nós adultos, nós temos uma agenda a seguir. Muitas vezes nós somos obrigados a fazer, a criança não. Com exceção de ir para a escola, de aprender, ter um boletim legal, né? As crianças, a maior obrigação é ser feliz. E o nosso papel enquanto adulto é fazer essa criança ser feliz. A gente corre o risco de projetar os sonhos frustrados que nós temos dos nossos filhos, assim. Bem, eu queria tanto falar inglês fluente, então essa criança ela vai falar. Vai pra escola agora. Essa criança ela vai 2 falar. anos ainda não fala nem o português, vai pro inglês agora. De projetar as minhas frustrações no meu filho e agora eu quero que você realize o que eu não realizei. Gente, isso é a pior coisa e que eu encontro muito no meu consultório. As frustrações dos pais que eles passam para as crianças. Então é comum as crianças irem fazer inglês, irem fazer uma atividade que ela não gosta. Aí eu pergunto, e você é feliz? Não, mas o meu papai é, a minha mamãe é. Então, eles falam assim? Eles falam, porque quando você faz a psicoterapia infantil, você brinca com a criança, você adquire a confiança, o rapport com a criança. A partir daí, a criança, ela fala tudo o que ela sente, porque ela confia em você. E é muito triste quando a criança, ela vem, a mãe, meu filho faz inglês, faz balé, faz natação, faz isso, faz aquilo. E aí a criança senta, a gente começa a brincar, quando estipula, quando tem um vínculo. E aí, você gosta da tua vida? Eu não gosto de inglês, mas a minha mãe gosta que eu fale inglês. Eu não gosto de espanhol. Gente, é muito triste, a criança não é feliz. E aí, exatamente, você estava falando que o processo terapêutico, você precisa dessa conexão, né? E é o que os pais querem ter com os filhos e percebem na adolescência que essa conexão foi perdida há um tempo atrás, né? Como é que a gente consegue estabelecer essa conexão com eles, né? Porque é o tempo de qualidade, né? Que é o tendão de Aquiles de toda essa geração que trabalha o dia todo e tem que ficar longe do filho. É a quantidade de tempo, é a qualidade. Como é que funciona para essa conexão ser estabelecida? Gente, não adianta nada eu ficar com meu filho o dia inteiro
mas eu não saber qual é o gosto dele. Eu preciso ter um tempo de qualidade. E eu não posso fazer o meu filho ter a minha idade, falar com a minha linguagem. Eu já fui criança, então é muito mais fácil eu voltar a ser criança com ele. E aí sim estabelecer o rapport, o vínculo de confiança com o meu filho. Quem são seus amigos? Ah, que legal, me fala um pouco mais sobre eles. E não já, eu não gosto daquela amiga. Nossa, você viu? A mãe dela é horrível, gente. Você vai cortar o vínculo. A criança não vai confiar mais em você. Então você precisa ouvir o seu filho sem criticar. Você precisa entender o teu filho sem expor as suas vontades, sem se projetar no seu filho. Então você precisa entender que o teu filho, ele é um indivíduo e você é outro. E eu acho que nessa história toda de adultização que a gente está discutindo aqui, hoje existe muita informação, né? Existem vários livros que na época dos nossos pais não era tão acessível assim, né? Hoje tem vários blogs, mas aí, né, quando você vai buscar informação na internet, vamos entender realmente a credibilidade daquela informação que você está buscando. Mas o que eu estou querendo dizer? Entender o que pertence a cada fase. Exato. Porque não dá pra gente falar aqui agora, né? Olha, com 1 ano é isso, com 2 anos... Sim. Então, você estava falando, né, a obrigação da criança é ser feliz. Mas claro que vai existir uma hora que o pai ele vai ter que tomar um cuidado, porque a criança não está querendo estudar. E aí ele tem que incentivar que a criança estude, né? Eu não estou adultizando, eu estou educando. Exato. Educação e limite é muito importante. Meu filho, ele tem que ir para a escola. Ah, filho, qual é a sua dificuldade? Ah, vamos ver. Nossa, que letra linda, meu filho. Olha, vamos melhorar a letra? O papai vai fazer junto com você. Você vivenciar o mundo do seu filho. Não adianta você ir no final do mês na reunião escolar e pegar o boletim vermelho do teu filho e querer cobrar teu filho. Agora, o dia a dia com ele... Essa é a diferença. E eu acho que a paciência, sabe, com a criança, porque... você chega cansado do trabalho e aí você vai ter que fazer a lição de casa com o filho, ele vai querer fazer uma gracinha ali com você, ou ele não vai querer estudar, ele não vai querer uma coisa. Você tem que entender que você não pode jogar toda aquela frustração de um dia todo cheio de problema para cima da criança, né? Mas tem que, por dentro tá pegando fogo, respira fundo, renova e vai lá com calma e jeito. Wagner, vamos trabalhar aqui a emoção, o emocional da Carol, porque agora eu acho que eu vou chamar Mas, gente, mas o que uma tá interação aqui? faz isso, ela tem que aprender. A direção tem que intervir o que é isso. Uma interação, direção? Posso? Pode. No lugar da... Então, por favor, nós vamos agora chamar uma interação para trabalhar também o emocional da Carol aqui. Qualquer coisa, a psicóloga está aqui para ajudar a Carol. Vamos lá para a interação. Manda na tela aí, interações para hoje. Essa é anônima, diz o seguinte: descobri que meu filho de 12 anos estava acessando sites pornográficos. Tirei o celular dele, mas sei que só isso não é suficiente. Como devo agir? Diálogo. Primeiro passo, dialogar com seu filho. É importante que você entenda por que ele está acessando pornografia. É curiosidade? Foi um amigo que mostrou? O que levou ele a acessar a pornografia? Né? Porque, gente, todas as crianças são curiosas. E essa fase de 12 anos, eles são muito curiosos. E eles já sabem o que é certo e o que é errado. Então, eles têm medo de apresentar. Provavelmente, essa criança teve medo de perguntar para você, mãe, ou para você, pai. Então, ela preferiu acessar a internet. Então, converse com seu filho, mas não dando bronca. Seja amigo. Nesse momento, é hora de você falar: filho, por que você acessou pornografia? Eu estou aqui. Você tem dúvida? Pode perguntar para mim, a gente pode procurar ajuda. Mas esse é o momento de você se aproximar do seu filho e entender o real motivo dele estar procurando. Às vezes é só curiosidade, alguém mandou para ele e você está criando uma fantasia em cima disso. Antes de criar essa fantasia, vá até teu filho, entenda o que realmente está acontecendo. E esse diálogo é muito importante para estabelecer realmente o que é certo e o que é errado, né? Não dá para dizer assim: ah, meu filho, vai lá, que isso é coisa de menino mesmo. Não é. A gente precisa dizer que essa é uma coisa errada de se fazer, mas nesse diálogo pode ser que a criança compreenda que ele cometeu um erro e não precisa cometer para o resto da vida. Ontem mesmo o Cris estava dizendo, né, que é uma situação com o Davi, que é o filho dele de 5 anos, e ele falou: olha, quando eu percebi, o Davi estava cantando uma música com uma frase sexualizada e tal, eu não gostei. Aí, numa situação dessa, se você está, assim,
despercebido, tá? Assim, com o nervo fora da pele, voltou do trabalho, você já descarrega naquilo, mas o que é isso? A criança nem sabe o que ela está fazendo, né? E a gente espera que uma criança de 12 anos, por mais que eles tenham conhecimento, que eles saibam tudo sobre o universo sexual, né? E não é assim. E não é vezes. assim. Então, eles têm curiosidade, sim, têm medo de falar. Há um tabu falar sobre sexualidade dentro de uma casa. Tipo, isso é bem comum, no Brasil isso é comum, né, esse tabu. Então, com certeza, às vezes eles tiram dúvidas com os amigos, e você é o único que não acessou. Então, falar sobre isso é uma oportunidade, inclusive, de falar sobre isso. Eu gosto demais do programa aqui, Wagner. Você é um novato nesse programa aqui. Embora você seja o nosso diretor, mas me permita falar isso, porque a alegria de um novato é um mais novato ainda. Com certeza. Mas nós, por exemplo, nós estamos numa fase que a gente ainda consegue construir esse vínculo com nossos filhos, né? Os filhos são pequenos e tal. Então, um menino de 12 anos não se constrói vínculo com ele aos 12 anos. Vai se construindo ao longo da sua infância, né? Mas nosso tempo está acabando. Não está perdido. Se Não, seu ainda filho dá tem tempo, 12 anos, dá tempo. Há como recuperar. Dá para recuperar, gente. Não está perdido. Vai até ele, conversa, vai vivenciar o mundo dele. Isso é importante. Excelente. Olha, e sabe o que é? Tudo que é bom, né? Eu sempre falo, é igual bolo de vó. Acaba em 5 minutos que acaba, aquele monte de criança vem pegando. Mas, gente, É o já entre família. acabou. Eu fiquei tão empolgado que eu ia estar aqui hoje só pra isso. Filho, mas quem fez o chá nem esfriou, já acabou esse programa. Que é isso? Olha, e você mandou interações pra gente, você viu que eu tentei, né? Carol ficou feliz. Eu fiquei tentando ler o tempo todo, mas não rolou, não deu. Não foi culpa da Carol, mas desculpa aí que a gente não conseguiu responder todo mundo, viu? O tempo é curto, viu? Mas muito obrigada e continue interagindo com a gente. Agora é hora de nos despedirmos. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigada por me chamar para eu poder explicar um pouquinho sobre esse universo infantil que é tão importante. E esse é o momento, Wagner, que a palavra de Deus mostra pra gente que, com certeza, tem alguns aspectos que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. E a Bíblia fala muito sobre essa questão do ensinar a criança. Porque Deus estabeleceu uma maneira de abençoar as gerações. E isso é interessante, porque Deus abençoa a próxima geração a partir da anterior. Se você der uma olhadinha, depois você pode fazer isso aí em casa, você dá uma olhadinha nos primeiros 6 capítulos da Bíblia, você vai perceber que Deus ele abençoou Adão, e a bênção que Adão recebeu, ela foi passando de filho para neto, para bisneto. É assim que Deus escolheu abençoar. E é por isso que a gente tem que educar nossos filhos. Então você está aí em casa, se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo aí Provérbios capítulo 22, versículo 6. Diz assim: ensina a criança ou instrua a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará deles. Veja, esse é um texto muito conhecido, muito recitado, mas que às vezes é pouco compreendido. Esse é um tema, como eu falei para você, um tema que está na Bíblia inteira. Se você for para Deuteronômio, você vai ter lá instruções de como educar uma criança. Se você for para Provérbios, tem também no Novo Testamento. Agora, esse texto aqui é muito importante porque ele diz algumas coisas. Por exemplo, ele diz assim: ensina a criança. E veja, você que é pai, você que é mãe, você que é vó, talvez está tendo responsabilidade de criar uma criança, nós precisamos ensinar, porque essa noção de que a criança não sabe e precisa ser ensinada, precisa estar na cabeça do adulto. Porque se a gente simplesmente diz assim, ó, não, ela vai aprender com a vida, realmente aprende, mas às vezes aprende da maneira errada. Então, ensina a criança. Só que como é que a gente ensina a criança? O versículo diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é o caminho que ela deve andar. E aqui é uma diferença brutal. Porque quando você ensina o caminho, você está dizendo assim, ó, o caminho é aquele. E quando você ensina no caminho, você está dizendo assim, filho, o caminho é esse, vem junto comigo. E essa é a melhor forma de se ensinar uma criança. Você ensina à medida que você vai caminhando com aquela criança, junto com ela, ensinando, às vezes errando, acertando, mas junto com aquela criança. E quando você ensina no caminho, a promessa bíblica é, ainda que ela fique velha, não se desviará dele. O que a Bíblia está tentando nos dizer é, quando você der o seu exemplo para o seu filho, para a sua filha, quando ficar grande, aquele exemplo vai ficar uma marca nele. E, logicamente, vai depender do livre-arbítrio da criança, que vai se tornar um adulto, ela vai poder escolher seguir ou não os conselhos que você deu, e se por acaso você tem um filho que foi ensinado e está fazendo errado, não se culpe, porque tem o livre-arbítrio desse jovem
que tem que estar no jogo aí, mas o versículo bíblico diz, ensina no caminho. Então pega na mão da sua criança, vai ensinando ao longo do caminho, vai ensinando enquanto você vive com ele, e a promessa bíblica é que é muito provável que ele vai seguir seu ensinamento por toda a vida. Muito bom, viu? É muito bom encontrar na palavra de Deus um conforto de que a gente pode fazer a nossa parte e que no fim é só largar essa criança aí no mundão, Com certeza, né? Agora, incrível essa história, né? Não ensinar o caminho, falar, mas é com a atuação e levar a criança junto, muito bom. Agora, junto mesmo, eu quero é você com a gente amanhã, porque está começando o outono e nós vamos falar um pouco dessa questão da renovação. A gente aprende muito com essa estação, né? As folhas caem para dar espaço para novas expectativas e na vida também tem que ser assim. É uma estação extremamente poética, né? Quanta poesia, quanta música a gente já não ouviu sobre o outono e realmente é isso. A gente pode aprender muito com essa estação do ano e vocês vão discutir isso. Amanhã eu vou estar assistindo vocês lá em casa, na maior expectativa. Vou mandar até mensagem aqui, quero ver se a direção coloca, Carol. Manda interação aqui pra gente, viu? Então você tá aí de quarentena, tá assistindo noticiário, tá ficando desesperado, tá falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma. Quem sabe esse é o momento para você realinhar suas prioridades, né? É o momento de você estar junto com a família, pegar essas dicas aqui do Entre Família e, enfim, colocar em prática na sua vida. Quem sabe? Vamos falar um pouco sobre isso e contamos com a sua participação amanhã, viu? Com certeza, participa aí porque é muito legal sempre conversar com você. Adorei estar aqui, obrigado por me receber, Carol. Obrigada por estar Amanhã aqui Cris comigo. está de volta. Amanhã tem, viu? E agora você fica com Gil e Cris. Joga as crianças aqui pra sala e pode continuar na TV Novo Tempo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.